cultura da morte. Cultura da morte a gente já explicou, vai falar um pouco mais sobre ela e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de neomalthusianismo, primeiramente a gente precisa saber o que é malthusianismo, né? O que é malthusianismo? Essa teoria foi embasada nesse nome aqui, parece um rato, chamado Thomas Malthus, né? Quem foi Thomas Malthus? Ele é lá do século XVIII, no final do século XVIII. Ele era um economista e um bendito pastor anglicano, né? Querendo atacar nosso irmão, mas enfim. Então, o que o Thomas Malthus ele dizia? Então ele tem esse livro aqui, ó, Essay on the Principle of Population. O que ele diz aqui nesse livro? Esse livro eu não adquiri ainda, porque eu também tenho mais dinheiro para casar, né? Não posso estar comprando livro porque eu não posso gastar dinheiro à toa, né? Mas é interessante, principalmente para a gente ter as fontes primárias. Não tem ali. Não acho PDF, é muito antigo. Nem Português. Português, também não acho. Eu não sei se Às vezes falando aí, cara. Não sei. O que a teoria de Thomas Malthus diz? Ele diz o quê? Que o crescimento populacional deveria ser controlado, já que a produção de alimentos crescia em proporção muito menor do que o número de pessoas nascidas. Ou seja, pouca comida, muita gente nascendo, né? Então, ele define isso nesse livro aqui. E essa ficou conhecida como a teoria malthusiana, né? Essa teoria que diz que a produção de alimentos é inferior ao crescimento exponencial de pessoas. Estão nascendo muito mais pessoas do que o número de alimentos, a quantidade de alimentos para poder suprir essas pessoas nascidas, certo? Isso lá do século XVIII. E aí a gente fala aqui, a gente coloca aqui o nosso prefixo aqui, o que é o neomalthusianismo. O que quer dizer isso daí, esse novo malthusianismo? Né? É uma adaptação dessa teoria de Thomas Malthus, mas que diz que o intenso crescimento populacional seria o responsável pelo avanço da fome e da pobreza. Logo, os nascimentos devem ser controlados. Então, basicamente, você pega um pouco da sociologia dos nossos tempos, então o número de pobres, o número de pessoas que estão com fome, os miseráveis, etc., e utiliza a teoria lá de Thomas Malthus para adaptar para a nossa realidade atualmente, certo? Então essa é a teoria neomalthusiana, até que é bem simples. Essas palestras elas tendem a ser mais rápidas e mais simples, tá? Porque isso aqui a gente não tem um livro que explique tudo isso. Você tem que pegar um punhado de coisa, pesquisa outro, pega outro livro, pega outro cara que citou, é muito difícil, você não tem uma coisa sem conhecer. Isso aqui é uma investigação histórica mesmo. E aí, trazendo para o nosso contexto atual, né? Como nós vamos fazer para regular os nascimentos, na teoria neomalthusiana, né? Como fazer isso nos nossos tempos. Então, aqui eu coloquei os principais meios pelos quais as pessoas regulam os nascimentos hoje. Então, um deles a gente acabou de falar aqui, o embrião, eu acredito, aqui com 3 semanas, né? Sendo já abortado, dando um gás, aqui a cartela e as meninas que já foram em médico e não sabiam no passado que era pecado gás, sabe quando você vai no oncologista ele passa uma cartelada de remédio, né? Pelo menos que a minha mãe não era assim, então uma cara de remédio que você tomar lá de anticoncepcional. Então, você regula também os nascimentos com os anticoncepcionais. Além disso, aqui com a laqueadura, né? Vocês lembram lá que a gente tinha explicado, né? O espermatozoide, ele entra por aqui, né? E tinha que chegar aqui para fecundar o ovócito secundário. Você vem e faz um corte na trompa, aqui, a gente falou. O espermatozoide não passa, isso é a laqueadura. Ao mesmo tempo, não vai conseguir ser formado aqui o zigoto, ele não vai conseguir parar e lidar, né, fazer a implantação do blastocisto aqui no útero da mãe. Então, por isso, assim ocorre a laqueadura. Você corta aqui a trompa de Fallope. E aqui a vasectomia também. Então você tem aqui o testículo do homem. O testículo é onde os espermatozoides são produzidos, eles são produzidos aqui, exatamente aqui, e são armazenados nesse órgão aqui chamado de epidídimo. O que o epidídimo faz? O epidídimo ele serve para controlar a temperatura para os espermatozoides ficarem viáveis. Se ficar muito frio, eles morrem. Se ficar muito quente, eles morrem. Então tem que ficar com a temperatura adequada. Eles ficam nessa estrutura aqui, ó, o epidídimo. Depois, eles vão ser levados por essa estrutura chamada de ducto deferente. Vai se juntar lá com o líquido da glândula bulboretral, vesícula seminal, etc., formar o sêmen junto com o espermatozoide e vai ocorrer a ejaculação na relação sexual e posterior fecundação do ovócito secundário.
A vasectomia faz isso aqui, ó, ela corta o ducto deferente. Os espermatozoides não conseguem se juntar aos líquidos, eles param aqui, não tem como eles passarem, né? Não vai ter espermatozoide lá para poder fecundar o ovócito secundário. Então são meios de esterilização, né? Como a gente disse agora há pouco, são maneiras pelas quais, e como a gente tinha falado, que pecados graves, né? Pior você fazer isso do que você amputar uma perna, por exemplo, que você impede a geração de uma vida, certo? Então são os meios atuais pelos quais se regulam os nascimentos. Eu tinha esquecido de um que eu ia falar agora, não me lembro muito método que é utilizado hoje, mas eu já lembro. Mas enfim, basicamente são esses. DIU? O DIU também, isso. DIU, camisinha, etc. Verdade, esqueci do DIU. O DIU era importante ter falado, mas enfim, depois eu falo dele. Então, pessoal, eu coloquei uma definição que eu peguei de alguns autores, e aí eu adicionei algumas coisas que eu pensei aqui sobre a cultura da morte. Eu estudei isso um pouco de tempo já, na verdade faz algum tempo, já fiz estudo sobre esse fenômeno do globalismo, essas coisas. Então eu ampliei essa definição aqui, se alguém quiser depois enriquecer com mais informações do que seria a cultura da morte e o globalismo, fiquem à vontade, tá? Então o que seria essa cultura da morte, globalismo ou nova ordem mundial? Lembrando que, se vocês forem assumir um debate, tomem cuidado com os termos para não passar vergonha, né? A nova ordem mundial, os caras, até você conseguir tomar, você vai perder muito tempo ali com os caras dando gracinha. Né? Então utilize os argumentos, fala, realmente está à frente de pessoas que querem lutar pelo governo único, etc. Então o que seria isso, né? A cultura da morte, o globalismo ou a nova ordem mundial? É um projeto de poder global e totalitário que tenta dar uma resposta única e universal a todas as questões que possam ser propostas pelos seres humanos. Então, é como se fosse um projeto messiânico para guiar toda a humanidade. Em qualquer situação em que se encontre e onde quer que esteja. Para tanto, é necessário colonizar a inteligência, ou seja, o processo de engenharia social, né? Fazer com que as pessoas elas pensem de acordo com aquilo que eles querem, através da imprensa, através da escola, através, enfim, das novelas, de toda porcaria, e destruir os valores tradicionais e impor novos valores. Então, basicamente, se tiver algum erro de gramática aqui, foi digitação mesmo, que eu fiz de madrugada, então, ou uma vírgula para usar. Mas, basicamente, o que esses caras querem fazer? O objetivo é controle. A palavra que define isso é controle. Controle do pensar, controle do agir, o controle, eu vou explicar mais pra frente o porquê disso, né? O que aconteceu para as pessoas que pensaram dessa forma. Mas é controle. E o que nós devemos levar em consideração também é que, para você implantar novos valores na cabeça de uma pessoa, fazer com que ela pense em novas formas, é necessário que você destrua velhos valores. Uma pessoa não pode ser a favor do aborto e ser contra o aborto. Não pode ser no seu mesmo tempo. Né? Então, para que você imponha novos valores, é necessário que você destrua aqueles velhos valores que aquela sociedade, aquelas pessoas foram fundamentadas. Certo? Pô, pega uma aula para meu irmão, não dá isso daí se você não tiver noivo? Não, eu já fiz isso uma vez. A Fernanda fala que é feio fazer isso. Valeu. Então, quem são os membros? Pessoal, tem muito mais pessoas aqui que eu deveria colocar, no caso dos membros. Eu coloquei esses aqui que estão um pouco mais ligados à questão do aborto. Né? A gente poderia fazer aqui, e eu tenho material para isso, uma formação só sobre globalismo, cultura da morte. Dá para fazer isso. A gente tem material para isso, a gente fez um ano quase isso daí. Né? Só que assim, eu coloquei esses personagens aqui, que são bem feios, né? Você vê que até pra isso os caras combinam com a cultura da morte. Não, pelo amor de Deus. George Soros é a cara do Palpatine. É verdade. O Palpatine do Star Wars. É o Zinho. Então assim, eu coloquei mais aqueles que estão voltados mais para essa questão do controle de natalidade, tá? Então eu não coloquei todos. Você pode falar, mas você esqueceu de tal cara. Não é... Primeiro que não teve tempo de colocar de todos também, que isso aqui leva um pouco de tempo, né? Eu vou ter que explicar cada um, não adianta jogar um monte de foto aí e não explicar, né? E ao mesmo tempo eu coloquei aqueles que são mais voltados para a mentalidade e antinatalidade. Ok. Quem são os personagens então? Então são membros de dinastias extremamente ricas e poderosas. Então todos aqui já ouviram falar dos banqueiros dos Rothschild, né? Eles são todos judeus? E era, eu não vou, você vai querer entrar nesse debate hoje, depois a gente entra no final. O quê?
Sim, Judeus. sim, todos. Sem exceção. Peraí. Todos os Hot Shield é? Todos. Cara, dos Hot Shield Todos. é? Mas não vamos entrar nesse conservadorismo, de debate com o neoconservadorismo, isso aí depois. Ó. Ele vai plantar política agora não. Eu te falo. Ou que seja, mas Maria, não, aqui a gente não é antissemita não, tá? Mas a gente tem um pouco de... A gente contraria muito essa mentalidade neoconservadora que Israel é um Estado que vai salvar o mundo, que é um Estado de representação do conservadorismo mundial, isso é uma grande mentira. Mas enfim, vamos entrar nesse mérito. Então aqui estão os Hot Shields, ligados a bancos. Então, se eu não me engano, o patriarca da família, o primeiro Hot Shield, ele ficou rico lá pelo século XVIII também. Né? Aqui nós temos o David Rockefeller, né, que foi o mais atual. Não é o primeiro da família, que ficou rica com mina de diamante, com banco, com um monte de coisa. A família Rockefeller, aqui do David Rockefeller, ela atingiu um valor de patrimônio que chegou a ser incalculável, de tanto dinheiro que esses caras tiveram. Eles investiram praticamente em tudo. Vocês vão ver, quando eu for explicar as fundações que eles criaram, ou o que eles fizeram, eles são praticamente por trás de quase tudo voltado a controle de natalidade. Então eles tiveram um patrimônio financeiro muito grande mesmo. Né? Esse aqui é o David Rockefeller, e existe a teoria da conspiração lá, que o David Rockefeller na verdade é o George Soros, né? Parece. Né? Mas enfim, esse é o David Rockefeller, o fundador da... Fundador não, mas o último patriarca da família Rockefeller que morreu recentemente. Esse daqui é o George Soros, né? Esse daqui é o cara que mais aparece pra gente hoje em dia. Todo mundo já ouviu falar do George Soros, né? Que investe em aborto, em gênero. Conseguiu, pra vocês terem uma noção, o cara, a organização do George Soros lá, a Open Society Foundations, ela tem tentáculo no mundo inteiro. O presidente Evo Morales lá da Bolívia, ele foi eleito pelo Coca 90, né? O movimento pró-droga, etc. O Coca 90 é investido pelo George Soros, o maior investidor, colocou o presidente no poder. Né? A Primavera Árabe lá, que estruturou a Líbia, o Egito, enfim, toda aquela região do Oriente Médio, quem financiou? George Soros. Aquelas petições online que as pessoas falam, volta aqui na petição online da Avaaz. Parem com isso, a Avaaz é do George Soros também. O presidente da Avaaz é o Pedro Abramovei, lá que é um esquerdista, declarado petista, trabalha para a Open Society Foundation, sabe de tudo isso. Então, ele é o cara que mais aparece pra gente, né, desses membros aí da nova ordem mundial, globalismo, cultura da morte, né, como as pessoas dizem. Alguns dizem, e aí eu não consegui rastrear isso, é muito difícil você criar uma linha. Se vocês souberem o quanto dá de trabalho, você conseguir ligar uma fundação a outra, ligar os acontecimentos que cada um fez, você não compra, entendeu? Você segue o dinheiro, né? Você segue o dinheiro vem da onde? Você vai ligando os pontos, aí você tem parece de outras pessoas que já foram até um ponto, você não vai inventar a roda, você pega até onde os caras viram. Aí você quer falar mais um pouco, você tem que ficar um tempão pesquisando, ver quem que investiu em quem, então dá um trampo do caramba. Mas esse aqui é o que mais aparece pra gente, que é o George Soros. Dizem que ele é lacaio dos Hot Shields, principalmente os remanescentes ali da família. Eu não encontrei informação suficiente para afirmar isso. Se eu afirmar isso sem fonte, estou falando coisa que é da minha cabeça, então não sei. Mas ele é o que aparece. Esse daqui é o Henry Kissinger, a gente vai falar bastante dele depois, que foi o criador do relatório Kissinger. O que o relatório Kissinger dizia? Previa esterilização em massa em países subdesenvolvidos, América Latina, África, etc., países que pudessem crescer economicamente e representar um problema para o poderio econômico norte-americano. Então, se limita o crescimento, vão dar limitado na economia, etc., e manter a coisa padronizada, o Henry Kissinger. E aqui eu não coloquei a foto, porque tem vários ali que passaram, e a foto estava bem bonita também, da Fundação Ford, né? A Ford, que também está envolvido com a nova ordem mundial, globalismo, etc., e principalmente nessas questões antinatalidade. Né? A Fundação Ford é a maior investidora do FEMEN, né? O movimento feminista é a Fundação Ford que investe. As Catholics for Free Choice, né? As católicas que têm o direito de decidir lá, o maior investidor dela é a Fundação Ford. Tá? Então, se dizem de esquerda, marxista contra o capitalismo, mas recebe dinheiro dos metacapitalistas. Os caras têm dinheiro absurdo. Então você vê incoerência no movimento esquerdo, principalmente as feministas aí. Recebem dinheiro da Fundação Ford. Então, tem mais pessoas, tem os Morgans, tem os Se você pegar os sobrenomes, acho que a maioria dos presidentes dos Estados Unidos estavam envolvidos. Está envolvido.
teoria que eu, por aquilo que eu estudei, diferente do que a direita fala aí, que na verdade essas fundações estão coluindo apenas com os governantes de esquerda, os democratas, eu não acredito nisso. Porque o próprio Gerald Ford, esse cara aqui, o Henry Kissinger, foi secretário de Estado dele. Ele trabalhou para a cultura da morte. Não, ele trabalhou um com o outro, né? Você tem a história. Exatamente, um trabalhou pelo outro. Então, assim, eu não acredito nisso. Eu acredito que o governo americano, infelizmente, já está em simbiose há muito tempo com o movimento globalista. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, principalmente mais um. Mas, enfim, tem mais gente, pessoal. Tem os Chiefs, Jacob Chief, para quem não sabe, as pessoas costumam falar, né, que os comunistas, a Revolução de Outubro de 1917, bolchevique, lá na Rússia, implantando a ditadura comunista, mas todo mundo aqui sabe que revolução não se faz sem dinheiro. O dinheiro veio de Wall Street, veio da maçonaria, veio de banqueiro, veio de judeu, veio de Jacob Chief, que financiou a Revolução Comunista na Rússia. Mas eu não coloquei aqui porque não está muito ligado, pelo menos até onde eu estudei, ou que eu pesquisei, a questão de antinatalidade. Então ia ficar meio fugir demais do contexto. Tá? Então esses aqui são os principais membros aí que a gente vai trabalhar nessa palestra. Aqui deu trabalho também. Foi bastante. Quais são os tentáculos da cultura da morte ou da nova ordem mundial? Então a primeira... faltou a União Europeia aqui, mas tudo bem. Quais são os tentáculos? Como que esses caras trabalham para isso? Né? Para essa mentalidade. Então, fazendo um link, né, que eu esqueci de fazer. Lembram lá da teoria malthusiana e não malthusiana? Controlar os nascimentos, controlar o crescimento populacional. Vou falar disso um pouco mais para frente quando for falar do relatório Kissinger. Mas todos eles, sem exceção, eles trabalham para essa mentalidade neo-malthusiana. Aí você pode perguntar, mas eles acreditam nessa teoria que o mundo vai acabar na comida, vai acabar o espaço? Eu não sei, eu acredito que não. Mas para o povo ser controlado, é necessário, quanto menor, mais fácil o controle. Tanto de filho que eles têm. Isso, exatamente, porque eles têm filho pra caramba, né? Eles têm que perpetuar a dinastia. E aquela história, quanto maior o número de pessoas, mais difícil ser controlado. Quanto menor. Aqui, alguém aqui lembra daquelas pedras da Geórgia, lá, Stonehenge? Eu ouviram falar disso, né? Stonehenge, aquele negócio de pedras lá. Já viram? Na Geórgia lá? Negócio de pedra, tem? Acho que já. As pessoas falam que é coisa de ET, ou você não sabe o que fala. Já viu isso aí? Lá tem alguns escritos nas rochas que dizem para limitar a população mundial para 500 milhões de pessoas. Tem isso no livro do Alexandre Garcia. E do Alexandre Garcia também. Tem, os dois. O Stonehenge é isso aqui, né? Não, eu sei o que é. Ele tem alguns mandamentos lá escrito. Ele fala, por exemplo, de o pacifismo com a natureza, escrito nas rochas. Fala para que se controle a população mundial para 500 milhões de pessoas. Tem vários mandamentos nas rochas escritos, né? E aí, provavelmente algum círculo ocultista dessas famílias primórdios, desses caras, porque a gente não vai falar da origem delas, dessa formação. Porque eu ia precisar de uma formação inteira, um dia inteiro, só para falar de onde que vem, né? Lá da Idade Média, maçonaria, etc., revoluções, chegando, né? Enfim. Mas no Stonehenge, você tem um monte de inscrições lá, limitar o número de pessoas no mundo, viver em harmonia com a natureza, pregar sustentabilidade, tem um monte de coisa. No sentido de que o princípio que aqueles povos tinham são os mesmos, assim, tem verossímil. Sim, é naturalista. É um princípio naturalista. Ok. Os tentáculos, então, vamos falar um por um aqui. Esse aqui é o que todo mundo mais conhece, que é a ONU. Né? A ONU sempre foi globalista, ela sempre quis implantar uma nova ordem mundial. Aí que está. Lembra que eu falei para vocês que o David Rockefeller, a família Rockefeller, juntou um patrimônio muito grande, muito dinheiro, certo? Rockefellers, no início, eles não eram satanistas, queriam matar as pessoas, tudo que eram envolvidos com maçonaria, essas coisas, mas não eram propriamente maus, ele era um filantropo, né? Ele investia em projetos de caridade, etc., ajuda em países que estão passando fome. Só que aconteceu? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, essas famílias perceberam que era impossível você controlar essas pessoas, porque o ser humano ele tende a se aniquilar mesmo, simplesmente ajudando financeiramente. Então, o que foi pensado? Em criar um centro, uma organização entre que todos, exatamente, uma organização pacífica, onde fosse possível controlar essas pessoas e as ações delas de forma centralizada.
não tivesse autonomia, por exemplo, de um exército de invadir um país, mas através de leis, de medidas administrativas, de pressões de grupo, ali, de acordo com os governantes, e manipulado por esses caras com muito dinheiro, você conseguisse manter a paz e o padrão de controle por toda a sociedade. Tá? Isso foi o objetivo da ONU, em 1948 a ser fundada. O maior investidor foi o David Rockefeller mesmo, tá? No nascimento da ONU, com esse princípio, né? Se manter a paz, impedir, porque veio a Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial. Se você pegar os investimentos, de onde que você tirou isso? Pode perguntar, de onde que você está tirando isso da sua cabeça? É só você seguir o dinheiro. Os investimentos da família Rockefeller antes de 1948 são no sentido simplesmente de filantropia. Você pega 1948 para frente, você só pega investimento em currículo de psicologia, currículo de sociologia, só coisas que são voltadas a comportamento e atuação do ser humano na sociedade. Tanto que boa parte do dinheiro que foi investido para construir a Unicamp e a USP veio da família Rockefeller, certo? Isso está no próprio site da Unicamp, lá vocês procurarem, não está lá. Eu ia perguntar isso, onde tem a fonte disso? Tá, acho que está dentro do site da Unicamp. Você escrever lá Google Unicamp Rockefeller. Você tem o livro da Alexandre Costa? Que, se eu não me engano, ele fala também, mas tem no próprio site, não precisa nem pegar o livro. Acho que modo que está no site. Assim, você não vai estar apoiado por... Como surgiu Ele vai falar, eu acho que é exatamente isso. Fala lá de como foi construído, etc. Recursos do Instituto não sei o quê, Fundação Rockefeller, tudo vai estar lá. Mas você tem fonte primária, se você pesquisar, você encontra a fonte primária disso. E fontes secundárias, você tem esses livros aí. Né? Você tem o do Monsenhor Todd Sanaú. No Sanaú, eu acho que ele te dá a fonte primária. Mas enfim. Então esse foi o objetivo da ONU em primeiro lugar. E o que é esse FID, né? O Federal Reserve? É mais ou menos, todos costumam pensar como se fosse o Banco Central norte-americano. Né? Mas quem foram os criadores do Federal Reserve? Foi a família Rockefeller, foram os Rothschilds, foram os Morgans, foram todas as famílias de banqueiros. E se você pegar as atuações, e no final eu vou colocar um trecho, eu fiz igual o do Alexandre Costa, são eles que estão dizendo, né, no final, para ficar claro o negócio. Eles mesmos afirmam, né, que essas fundações elas controlavam a inflação e a deflação do dólar da maneira como eles queriam. Eles causavam crises econômicas, tiravam de uma crise econômica porque simplesmente eles estavam numa máquina de produzir dinheiro. Né? E no caso o dólar, que controla todo o sistema econômico mundial. Então, esse é o Federal Reserve. Esse símbolo estranho aqui é a Comissão Trilateral, fundada por quem? Os Rockefeller também. Né? É um clube secreto, né, de pessoas que as pautas são divulgadas em pequenas coisas, né, em pequenas... se eu não me engano, você tem até uma impressão de alguma coisa, mas fala só superficialmente que eles tratam. Mas só participa aqui da Comissão Trilateral pessoas de renome. Então, Mikhail Gorbachev, presidentes americanos, membros de família... Né? Alguns príncipes lá. Alguns príncipes da Arábia Saudita. Só pessoas da nata mesmo. Isso não é... O Trump, né? Não vi ainda. Embora o sobrenome dele também está no... Mas eu ia pesquisar isso nessa madrugada, mas eu acabei esquecendo. Não posso afirmar. Seria uma boa, né? Mas depois a gente vê isso aí, dá pra pesquisar depois. Ô Fred, como chama? Essa daqui? Comissão Trilateral. Sim, parece que era reciclagem. Parece aí. Parece. Certo? Esse daqui é o CFR, né? O Council on Foreign Relations. Fundado por quem também? Os caras têm muita grana, junto com outras famílias, obviamente, mas tem uma ação parecida. A diferença eu acho que é o número de participantes no local. Se eu não me engano, o CFR agora, não, na verdade eu vou falar besteira, porque é o de Bilderberg. Esse aqui eu acho que ainda é no Reino Unido. Agora acho que só muda mesmo o lugar, o número de participantes, mas tem atuações parecidas, né? Grupos secretos, não falam as pautas, só pessoas influentes e tomadas de decisões imediatas após a reunião com esses grupos. Você sabe por que criar vários diferentes em vez de um só? Para deixar mais secreto e mais... É porque é difícil, você imagina, ó, a ONU, muitas vezes você fala coisas abertamente. Ótimo.
Onde que tem uma tomada? Deixa eu agora, hein? Tem aqui que a gente usa pro som, só não sei se vai chegar. Ah, e tá ligado. É porque assim, ô, Luiz, você concorda comigo que ia ser muito mais fácil os caras são velhos, porque os caras estão trabalhando com coisa distante. Você tem só a ONU, por exemplo. A ONU, você tem, sei lá, conferências da ONU que são abertas. O texto é aberto para o público, porque tem nações ali com essa soberania nacional que não pode ser escondida. As coisas têm que ser faladas. Entendeu? Então, assim, quanto mais. E outra coisa, é que nem a gente aqui, a gente não consegue ter o carisma de tudo. A gente quer ter o carisma da apologética, quer ter o carisma de São Francisco, a gente quer ter o carisma de libertação, a gente quer ter o carisma de tudo. Você não consegue fazer um pouquinho de cada coisa. Várias dessas atuações, por exemplo, o Project Syndicate, que é do George Soros, é controle de imprensa. Entendeu? Então, assim, cada uma tem uma função específica. É difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Mas pode ser mapeado, né? É como um corpo, né? É, como se fosse um corpo, cada membro é uma faixa aí, falando as heresias, comparando o que Jesus fala na Bíblia lá com isso aí, mas quase isso. Chega? Não sei se chega, mas acho que não tem. Não tem? Vai dar certo, não. É que se acabar a bateria já era. Deixa eu tentar colocar. Puxa mesmo. Bota o computador aqui, ó, que aí vai passar, que aí quando ele passar. Então, mas tem que ver se ainda a entrada de 3 pinos lá. Tô vendo que tá É, sentado só não sei se chega. Puxa mesmo. É, 3 pinos? Puxa mesmo. Já tá vendo mais extensão. É verdade, tá vendo traz mais extensão que dá pra ele. Não, eu já fui. Vou pegar, não? Não, ele tá levando a mão dele. Tá com 10%. Vou dar uma certa. Ah, vou pular aqui, vou puxar então. Vai. Aí eu como 10% pra meia hora ainda. Não, ele acaba rapidão agora. Tá viciado. Onde são realizados rituais ocultistas. Então, existia um vídeo, né, não que eu seja muito fã do David Porter lá, mas se conseguiu um vídeo sobre o que acontece nesse local aqui. Agora está bem desfocado, não dá para ver direito. Quem criou, velho? Não sei, não se encontra. Não achei o fundador do Bohemian Grove. Mas, é o capeta, né? Eu vou tirar o livro. O Bohemian Grove, ele faz. Na verdade, ele é um sítio. Um sítio onde são chamadas pessoas mais influentes do mundo. Tá? Principalmente mais influentes nos Estados Unidos. Só entram homens. E o que se observou nesse Bohemian Grove aqui? Um culto a uma coruja de 12 metros de altura. Você tem vídeo disso na internet, né? E aí, alguns especialistas em ocultismo, o Alex Jones, o Alex Jones fazendo algumas pesquisas, ele descobriu que era exatamente o mesmo culto que se fazia Moloch, né, que é aquele demônio pagão. Né? É o mesmo demônio, então se faz uma espécie de sacrifício fake ali diante da coruja, e fala da coruja, a grande senhora do universo, etc., no meio do mato, solta um monte de fogos. Isso são 13 dias de encontro nesse Bohemian Grove nos Estados Unidos. Depois disso, cada um vai para o seu aposento nesse lugar. O sítio é lotado de câmeras. Então o próprio Alex Jones saiu de onde ele tinha que ficar e foi para outro lugar. Imediatamente já tinha um segurança no meio do mato já sabendo onde ele estava. E aqui é interessante que na entrada não está dando para ver direito. Está escrito assim, a tradução fica mais ou menos assim. Aranhas tecelãs não são bem-vindas aqui. E a coruja olhando. Então, tipo assim, pessoas que são curiosas demais não são bem-vindas aqui nesse lugar, né? Então tá escrito bem aqui na placa. Então a coruja não é bem-vinda, porque a coruja é curiosa. Continuando. E aí, uma coisa interessante é que qualquer carro que chega nesse lugar vem sem placa, que é uma coisa que é proibida, né? Nos Estados Unidos. Ah, tinha umas fotos de cima do lugar. Oi? É a foto da entrada. Achei que fosse o logo. Na verdade é o logo deles, é essa coruja. Mas é que ela está desfocada. Mas eles já deixam essa imagem, né, que não são bem-vindas ali, pessoas são xeretas, já deixa isso muito claro. E um fato interessante também do Bohemian Grove é que se diz que o projeto Manhattan, todo mundo aqui sabe o que foi o projeto Manhattan, né, a criação das bombas nucleares dos Estados Unidos. Quando o Truman jogou as bombas nucleares nas duas cidades mais católicas do Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, veio após um acordo do Bohemian Grove. Imediatamente após um acordo do Bohemian Grove, foram jogadas as bombas nucleares lá na China e na Alemanha. Essas duas cidades eram as mais católicas. Mais católicas. Isso tem fonte. Certo? Então esse é o Bohemian Grove.
E esse aqui é interessante, pessoal, que esse aqui você tem vídeo na internet, tá? Quem quiser tempo, tem uns 20 minutos, né, Rocha? Não, né, mano? Não é de horas, assim. Chega a ter horas. Vocês vão ver lá o vídeo deles cultuando lá a coruja, fazendo sacrifício, o cartaz, onde mostra os pequenos demônios assim, sendo sacrificados. É uma coisa bem bizarra, né? Eu gosto de ver assim. E engraçado que aí os neoconservadores, né, que se dizem muito católicos, falam que só os republicanos são ótimos governistas. O George Bush participou disso aqui, tá? Corrigindo, assim como quase todos os presidentes norte-americanos. E ele mesmo afirma sobre alguns fatos que ele fala sobre a nova ordem mundial no final dessa palestra. Ok? Clube de Bilderberg. Quem fundou como maior financista? Família Rockefeller. Tá? Mesmo propósito bem parecido aqui com a Comissão Trilateral e o Council on Foreign Relations. A diferença é que o Clube de Bilderberg ele acontece nos Países Baixos, na Holanda, etc. Onde acontece esse encontro. O Clube de Roma é um clube secreto também, mas esse tem uma função que é meio que determinada. Controle populacional e meio ambiente. Aqui entra o ecologismo, que a gente vai dar uma pincelada só o que tem a ver o ecologismo. Meninos que fizeram a formação, você já sabe, a questão de ecologismo na hora mundial. Né? Mas o Clube de Roma ele tem essas metas, né, voltadas ao meio ambiente e ao controle populacional. Tá? Mas é um clube secreto também, etc. O Project Syndicate, ele é um tentáculo dessa organização que a gente tinha falado antes, que é a Open Society Foundations, que é do George Soros. Tá? Qual é a função específica do Project Syndicate? Percebam que, se você pegar um jornal, do âncora, sei lá, da Globo, da Record, do SBT e da Band, eles talvez não falem as mesmas coisas, eles não escolhem as mesmas notícias para serem faladas. Mas o viés ideológico que eles falam sobre aquele assunto é igual. É sempre progressista, perceberam isso? Porque ou vão falar que o Papa é esquerdista, ou que tem padre que é pedófilo, ou vão falar que o policial mata não sei o que, com uma bala, não sei o que. Tipo, você faz aquela guerra de classes já no noticiário. Percebam que se você pegar todos os jornais de TV aberta, praticamente eles tem o mesmo viés ideológico falando. Por que isso acontece? Os mais destacados dentre esses jornais, como da Globo, etc., eles fazem informação nesse lugar, né, no projeto sindicato aqui. E eles têm uma uniformidade de opinião mesmo. Né? Esse aqui eles chamam de oráculo do George Soros, esse lugar aqui. Né? É uma ferramenta para controle da imprensa mesmo. Certo? Velho, pode passar a pó da cruz? Entendi. A pó da cruz, Pode. O Project Syndicate ele é essa manipulação aqui da imprensa, certo? E esse aqui é um problema muito grave, esse aqui é terrível também. Eu tirei alguns trechos do Kissinger Report, né? O relatório Kissinger. Quem foi o Kissinger? Aquele cara que a gente colocava na foto anterior, secretário de Estado norte-americano na época do Gerald Ford. Esse relatório aqui previa a esterilização em massa em países subdesenvolvidos, então implantar aborto, implantar laqueadura, vasectomia, DIU em países subdesenvolvidos. Eu vou colocar algumas frases do próprio relatório para vocês verem que eu não estou falando. Certo? Então, basicamente, esses tentáculos que eu coloquei aqui são aqueles que são relacionados ao controle de natalidade. Certo? E aqui eu fiz uma linha do tempo das ações da cultura da morte, né, relacionadas à regulação dos nascimentos. E deu trabalho do caramba. Em 1952, o John Rockefeller III funda o Conselho de Populações da ONU. O que o Conselho de Populações da ONU... Na verdade não, esqueçam isso. Esse aqui não é da ONU ainda, é só o Conselho de Populações. Existe ainda com outro nome hoje. O que o Conselho de Populações faz, ou fazia na época? Regular os nascimentos. Estudos voltados para crescimento demográfico, laqueadura, experimentos sociais de vasectomia, etc. Tá? Isso em 52. E nasce a International Planned Parenthood Federation, né, que é a indústria do aborto. Na época, antes disso, ela já existia como Federação da Paternidade Planejada. Depois ela se tornou internacional com financiamento também dos Rockefellers. Tá? Então, nascem em 52 essas duas agências para regular nascimento. Essa daqui, fazendo aborto, na verdade o aborto não foi legalizado nessa data, mas já fazendo laqueadura, vasectomia, todas essas coisas para regular os nascimentos. E os estudos
sendo realizados basicamente por essa agência aqui, tá? Conselho de Populações. Em 1954, ocorre a Conferência Mundial sobre a População em Roma, ou seja, 2 anos depois, patrocinado por quem? Pela ONU. Os temas dessa conferência é malthusianismo, alimentos produzidos em baixa escala, controle de nascimentos, etc. É o que é abordado nessa conferência. 1967, outra conferência, Conferência Internacional sobre Planejamento Familiar no Chile. Em 1968, 21ª Assembleia Mundial da Saúde, lá é ressaltada a importância do planejamento familiar. Tá? Planejamento familiar entendo aqui como controle de filhos mesmo, né? Não ter muitos filhos, pensando na teoria malthusiana lá, lembra disso, né? Controlar o nascimento. Tá? Além disso, em 68 aconteceu o quê? Na Conferência Nacional de Direitos Humanos inteira, se reconhece o planejamento familiar como um direito humano. Hoje vocês sabem que a ONU quer reconhecer o aborto como um direito humano. Na verdade, está quase reconhecendo isso. Né? Ok. E depois, em 1969, o planejamento familiar é incluído na Declaração sobre o Progresso Social e Desenvolvimento da Assembleia Geral da ONU. Aqui, entendam o desenvolvimento já como os primórdios do ecologismo radical, tá? Eu vou falar mais especificamente sobre ele, mas já se começa aqui essa mentalidade da ecologia misturada ao controle de populações. Em 72, nasce o Programa de Meio Ambiente da ONU, da zona ali da errada, de estação de madrugada, tá? Então vocês veem que as coisas vão caminhando primeiro no controle de natalidade, desenvolvimento sustentável, e aqui já começam as questões de ambiente junto, caminhando em paralelo. Em 74, Conferência da ONU sobre a População Mundial em Bucareste, População Mundial de novo. Todas as ações voltadas da ONU para crescimento populacional, crescimento demográfico, métodos de contracepção, antinatalidade, etc. Percebam que isso aqui é fatos, tá? Se pesquisarem, vocês vão achar todos esses fatos que eu coloquei aqui. Tem um pouco naquele livro ali do Contra o Cristianismo. E outros dados vocês conseguem achar na internet também. E nasce o ISIS. Esse ISIS aqui não é o Daesh, tá? Não é o ISIS lá do Estado Islâmico. O ISIS é uma organização feminista extremamente poderosa que nasceu nessa época. Em 75, Conferência Mundial da Mulher no México. E cria-se um fundo especial para o decênio da mulher. Então, de 75 a 85, foi criado um fundo internacional só para investimento em projetos relacionados à mulher. Mas esses projetos são relacionados a métodos antinatalidade, basicamente. Não é nada de outros investimentos aí. Ok, em 76 então começa o decênio na ONU. Se criou, né, uma outra agência dentro da ONU, que é essa NFEM, que é o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da Mulher, e é criado o Tribunal Internacional das Mulheres. Esse Tribunal Internacional das Mulheres é comandado por feministas, totalmente anti-família, anti-natalidade, pró-gender hoje em dia. Então assim, só defende o interesse da cultura da morte mesmo, tá? Esse Tribunal Internacional das Mulheres, que nasceu em 76. Em 78, essa agência da ONU é cúmplice da política demográfica chinesa ao assinar um memorando de colaboração. Vocês lembram lá que a China tinha a política do filho único? A gente já leu sobre isso, né? Então, o Estado dava recurso para aquela família se ela tivesse apenas um filho. Se, depois que nascesse esse filho, qual que era a política do filho único? Coloca o DIU na mulher, teve mais um filho, é forçado a abortar. Lembram disso? Se não fosse, fizesse o que pudesse para não abortar, ia ser marginalizada, né? O Estado não ia arcar com nada para aquela mulher. Essa era a política do filho único na China. E casos bizarros, né, de esterilização forçada, etc. E a ONU, através do Fundo de Populações, ela participou e foi cúmplice disso, porque ela sabia de tudo isso e não fez nada. Muito pelo contrário, ela assinou um memorando, ela assinou um documento de colaboração com o governo chinês. Estão entendendo? Então assim, aquela teoria das 3 frentes globalistas, lá do mundo islâmico, do mundo comunista e dos globalistas, na verdade eles convergem em muitos pontos, tá? E no caso aqui eles simplesmente assinaram o que o governo chinês estava fazendo, essa política do filho único. Vou falar com a analista. Eles só deixaram isso daqui quando o Ronald Reagan é eleito, e aí ele faz uma pressão violenta na UNFPA. A ONU se envergonha diante de toda a comunidade internacional e para de apoiar a China fazendo essa porcaria. Hoje não existe mais essa política do filho único na China, mas é pressionado sim os casais que têm muitos filhos lá, não da forma como era antes.
Enfim. Em 79, ocorre a Convenção para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Tá? Discriminação aqui entendam como qualquer mulher que queira abortar e que seja pressionada por fazer esse ato. Ela não pode ser discriminada. Entendam dessa forma. Não é discriminação por outros viés, não. É um viés totalmente da cultura da morte. Em 80, ocorre a segunda Conferência Mundial das Mulheres em Copenhague. Em 84, Conferência Nacional sobre a População na Cidade do México. 85, terceira Conferência Mundial da Mulher em Nairobi. 87, difunde-se o termo desenvolvimento sustentável. Aqui começam as questões do ecologismo e o controle de nascimentos interligados. Eu vou explicar eles melhor quando eu chegar aqui em 1992. Tá? 90, nasce a Organização das Mulheres para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, o IDO. Essa ONG aí, o IDO, ela é tão poderosa quanto o FEM, por exemplo, em termos de influência, tá? Ela tem tentáculo no mundo inteiro também, né? Com amor, essas coisas. O IDO organiza em 91 o Congresso Mundial das Mulheres para um planeta sadio. O documento final será a base da cúpula da Terra. Agora eu vou explicar a questão do ecologismo. Nasce a ONG Caos. Preste atenção nisso daqui. Em 1992, ocorre a cúpula da Terra na onde? Aqui na Terra de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Cria-se a Carta da Terra. Pessoal, eu recomendo vivamente, para quem se interessa nesses assuntos sobre nova ordem mundial, globalismo, essas coisas, a leitura desses dois livros aqui, principalmente esse. Esse aqui, do Dom Bertrand, de Orleans e Bragança, e principalmente esse aqui do Pascal Bernardin, Império Ecológico. Não vai dar para fazer uma formação só agora sobre ecologismo na ordem mundial, eu vou fazer um resumo. Se utilizou o verde como uma nova roupagem para limitar o crescimento das populações. Ou seja, o mundo, o ser humano é uma mentalidade bem New Age, nova era mesmo, sabe? O ser humano cresce como um parasita dentro da Terra, destrói todos os recursos do planeta e por isso o número de nascimentos e a influência do ser humano ele é nociva ao meio ambiente. O ser humano é equiparado aos animais em termos de importância, certo? E aí, com todas as mentalidades naturalistas e principalmente da nova era, se cria essa cúpula da Terra com espiritualidade totalmente nova era, falando sobre a mãe Gaia, que era a mãe Terra, por exemplo, que o Leonardo Boff fala sempre essas coisas, e cria-se a Carta da Terra. Esse documento é extremamente importante, que vocês sabem o que ele diz. Só que é ensinado em escola infantil, para criança. Carta da Terra como se fosse algo bom. Os 10 mandamentos, né? Da Isso. Terra. Existem, agora adicionaram mais, mas foi criado com 10 mandamentos ecológicos. E na palavra do Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente da União Soviética antes da perestroika, abertura econômica da União Soviética, ele disse: os mandamentos da Carta da Terra substituirão os mandamentos da Lei de Deus. Ele disse isso. Quem escreveu a Carta da Terra? Então são 10 mandamentos ecológicos que dizem: nós precisamos controlar o número de nascimentos, o ser humano tem que andar em harmonia com a natureza, etc. Mas o viés é sempre esse: controlar o número de nascimentos. Controlar o número de nascimentos. Como? Equiparando o ser humano às outras formas de vida, equiparando o ser humano à Terra, designando o Deus como se fosse tudo, ou mesmo a própria Terra como Gaia. Tá? Isso é o que está escrito lá na Carta da Terra. E aqui, pasme, quem escreveu a Carta da Terra? Quem criou a Carta da Terra? Um dos Rockefellers. Mikhail Gorbachev escreveu também, que é um globalista. E o nosso querido Leonardo Boff ajudou a escrever também, né? O herejão do Boff, além de ele ser teórico da libertação, ele também é um agente da nova era e da nova ordem mundial, o cara não é tanta coisa, né? Então tá assim, Black Brasil, Enfim. E aí aqui esse aqui eu copiei um dos conceitos, né? O conceito de desenvolvimento sustentável através da promoção de políticas demográficas, que está no documento, ó. Conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, nós só teremos um mundo onde existam recursos para todas as pessoas, tem meios para que as pessoas estudem, se alimentem, tenham uma vida digna, através da promoção de políticas demográficas. O que é políticas demográficas? É um eufemismo. Vocês lembram lá da figura de linguagem em português? O que é eufemismo? Você usa uma palavra mais branda para falar de coisas mais pesadas. Então, por exemplo, quando eu falar aborto, eu falo maternidade planejada, eu
falo interrupção voluntária da gravidez, eu não falo aborto. Eles vão falar, às vezes eu falo assim, seu Biancão, seu pai morreu. Tipo, eu falo, não, seu pai passou dessa para melhor. Isso é um eufemismo, né? Então, nesse caso aqui, políticas demográficas, entenda-se que aborto, laqueadura, vasectomia, etc. Certo? Isso são as políticas demográficas. Apropriadas é a plena participação das mulheres. Aí eu pergunto, por que tantos conferências, organizações, investimentos que nascem uma após outra sobre as mulheres? Porque as mulheres são aquelas que vão gerar a prole, a descendência. Então esse é um investimento poderoso sobre as mulheres. Certo? Uma coisa óbvia. Tá, gestão ambiental. Pessoal, estou indo rápido aqui no final dessas perguntas porque o almoço já está na mesa, né? 93. Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos. Aqui, eles colocam nesse ano também a centralidade da mulher no desenvolvimento. É inserir o conceito de violência contra as mulheres. A gravidez forçada é inserida como violação do direito humano. Gravidez forçada, como se fosse uma doença, né? Força, né? Nessa Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos é introduzido esse conceito. Em 94, ocorre a Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento no Cairo. São definidos os conceitos de direitos reprodutivos e a saúde reprodutiva. Percebam aqui, ó. Como que ocorre uma conferência na ONU? Cada Estado envia uma delegação para discutir os documentos que a ONU está tratando. A ONU é uma organização que une todas as nações, ali para o bem comum, teoricamente era para ser, mas não é para isso, sobre vários aspectos, ok? Então, cada Estado envia uma delegação para ir lá discutir os documentos e as propostas que a ONU está falando, certo? E aí tem que ser votado aquelas propostas em unanimidade, certo? Ok? Aqui, nessa conferência aqui, do desenvolvimento do Cairo, o documento final da conferência estava lotada de aborto. E a única delegação naquela época que percebeu as palavras relacionadas a aborto, mas estavam sendo utilizados eufemismos, então, ao invés de falar aborto, falava de controle populacional, direitos reprodutivos da mulher, etc., foi a delegação do Vaticano. Foi a única que percebeu. E aí, você tem até pronunciamentos, que eu não coloquei aqui, porque senão eu estender isso aqui quase 3 horas, de alguns padres que estavam na delegação vaticana e começaram a denunciar, mas grifavam totalmente o texto. Porque existe um texto que é preparatório antes da conferência, que já tinha sido grifado, e na própria conferência estava estranho. Então estava um monte de grifos. E o padre falando, a gente não está entendendo o que está querendo dizer isso. Né? E aqui, pela falta de informação de outros países, vários termos relacionados a aborto passam no documento final aqui, na Conferência do Desenvolvimento sobre a População, Conferência Internacional sobre a População e Desenvolvimento no Cairo. Em 95, ocorreu a Conferência Mundial da Mulher em Pequim. A Comissão do Vaticano e as demais que eram pró-vida, da África, por exemplo, vieram armados contra o aborto aqui. Então pegaram o documento já destrinchando saúde reprodutiva, controle da gravidez, etc., porque já estavam espertos nessa questão do aborto. Só que a cultura da morte preparou 2 frentes, de 2 cavalos de batalha. Como eles já imaginavam que as conferências que eram contra o aborto já estariam espertas com esses termos relacionados ao aborto, veio o termo gênero, que eles não estavam preparados. A delegação vaticana percebeu essas questões de gênero e era várias vezes chaveado e ponto de interrogação. Mas o que quer dizer gênero aqui? O que vocês estão se referindo? Gênero sinônimo de sexo ou é outra coisa? E as outras delegações não estavam preparadas, e aqui passa o gênero, no documento final. Foram preparados para digladiar contra o aborto, só que passou, elas tinham 2 frentes, né? Foram preparados para um, passou a outra. Então, logo depois de 96, baseado no texto final, é criado o Comitê Interagência sobre a Mulher e a Igualdade de Gênero. E várias... Pode falar? Só porque interfere na interpretação do que está acontecendo, eles teriam um texto no qual todas as comissões fazem de temas que se gostaria de discutir. E eles aprovam no final. Você tem uma conferência, você tem um grupo de pessoas que vão delegar alguns pontos que seriam interessantes. Existe um documento que é preparatório, que é enviado, se não me engano, 1 ano antes, as delegações discutem e depois vão lá e participam. Entendeu? E aí só a Vaticana percebeu que a questão do gênero e as outras que eram contra o aborto não perceberam e ficaram somente no
Aí em 95, exatamente, em 95 todos estavam espertos já nas questões de aborto, mas na teoria gender ninguém imaginava. Tanto que, se você pegar, por exemplo, qual livro que eu vi isso? Eu não sei se é no livro do Sanal, é um outro livro, não lembro. Mas lá eles citam um padre que foi fazer um discurso, né? E várias vezes eles chaveavam, falavam, a gente não está entendendo o que quer dizer gênero para vocês aqui. Porque é uma coisa que não é sinônimo de sexo ou é sinônimo de sexo, não existia uma resposta. Ah, é no livro daquela feminista, ex-feminista lá. Sarah Não, Winter? é do Estados Unidos. Margaret. Quase isso. Que ela fala da Sulamit Firestone, o livro. Sabe qual que é? Que é aquele que foi impresso o livro, não tem nem capa, assim, é tipo Xerox. Enfim. Agenda de gênero? Igual, é isso, agenda de gênero, alguma coisa assim, o livro dela. E ela fala, Murilo, que lá e era chaveado esses pontos, eles não estavam conseguindo entender no meio da conferência. E os caras não davam uma resposta contundente. Quando eles perguntavam, os caras se esquivavam. Eles perguntavam, os caras fugiam. Entendeu? Não existia uma frente. Ou seja, eles tinham duas frentes. Foram muito espertos, né? Tinha uma frente e Agora, se eu não passar, outro passa. outro passa. E aqui um dado interessante que eu não coloquei aqui na apresentação é o seguinte: várias dessas agências que foram criadas com termos relacionados à mulher na palavra, então agências, isso aqui da mulher, foram substituídas por gênero. Muitas delas. A teoria de gênero não vai ser objeto aqui da formação da teoria de gênero, tá? Pode falar isso mais pra frente. Mas percebam que os caras. O Satanás é muito astuto, né? Ele é muito astuto. Enfim. Aí, em 2001 nasce a Interagência sobre a Mulher e a Igualdade de Gênero. Então veio o gênero depois, de novo. E aqui, o relatório Kissinger, né, que eu queria dar um destaque bom para esse documento. Eu extraí alguns textos, você encontra ele em inglês, deve ter quase 900 páginas, mas tem alguns trechos que são absurdos. Eu extraí alguns aqui para estar partilhando com vocês. Então esse relatório ele prevê esterilização em massa em países subdesenvolvidos, tá ok? Tá ok? Tá ok. Né? Então, um trecho que eu tirei lá da página 14 até 130. A assistência para o controle populacional deve ser empregada principalmente nos países em desenvolvimento de maior e mais rápido crescimento, onde os Estados Unidos da América têm interesses políticos e estratégicos especiais. Esses países são Índia, Bangladesh, Paquistão, Nigéria, México, Indonésia, Brasil, Filipinas, Tailândia. Vocês sabem aquele maconheiro do presidente que era presidente do PV lá, Eduardo Jorge? Eduardo Jorge recebeu dinheiro dos Estados Unidos para, em 92, se eu não me engano, para emplacar uma PEC aqui para favorecer a laqueadora vasectomia, recebendo dinheiro dos Estados Unidos fundamentado nesse projeto. Eu acho que ele é presidente do PV ainda. Votem no PV. Votem no PV. Entendeu? Foi um dos responsáveis. Fechou? Começar? Só falta mais alguns e a gente já termina, pessoal. Aí outro ponto aqui, da página 182 e 183. Certos fatos sobre o aborto devem ser entendidos. Nunca nenhum país reduziu o crescimento da sua população sem recorrer ao aborto. Então, quando uma feminista fala pra você que isso aqui que a gente fala é teoria da conspiração, você pega o documento, imprime, dá a cartilha e esfrega na cara dela. Tá dizendo aqui. Não tá dizendo aqui. Tá falando. Conseguiu reduzir contra a natalidade sem aborto. Tá escrito no documento. Né? Percebam que aquilo foi desativado, tá? Foi desativado porque a imprensa apareceu na imprensa, o mundo ficou escandalizado. Obviamente que as fundações fazem a mesma coisa, só que falam que foi desativado. Isso aqui era uma medida governamental do Gerald Ford. Emplacado isso aqui mesmo. Era um programa de governo dele mesmo. A diferença é que é utilizado hoje, mas falam que não é. Depois, olha isso daqui. Aqui é sobre o aborto, né? Eu tive algumas partes relacionadas ao aborto. Legislação proposta relativamente às pesquisas sobre o aborto. Há várias emendas propostas de projetos de lei no Congresso que são mais restritivos quanto às pesquisas sobre o aborto do que qualquer parte da legislação acima citada. Seria insensato restringir as pesquisas sobre o aborto pelos seguintes motivos: a natureza persistente e ubíqua do aborto, ou seja, o aborto sempre vai acontecer, né? Uma coisa que não adianta você querer proibir, porque ela sempre vai acontecer, segundo o argumento deles. Então você não pode proibir se existe o aborto.
A falta geral de técnicas seguras de aborto. Tá? Então é necessário que você aprove o aborto para que você faça mais experimentos para ter técnicas que sejam mais seguras, segundo a lógica dele. Terceiro, a restrição às pesquisas sobre as drogas e dispositivos abortivos poderia eliminar o aperfeiçoamento do DIU, ou seja, eles estavam fazendo o DIU abortivo, né? Você sabe disso, né? Então, ele está dizendo aqui abertamente, ó, se você restringir o aborto, você pode eliminar o aperfeiçoamento do próprio DIU. Tá? O B, impedir o aperfeiçoamento de drogas que poderiam ter outras utilidades benéficas. O exemplo é o metrotexate, que é agora usado para curar o cariocarcinoma, um tumor no útero até agora fatal. No começo, essa droga era usada para causar aborto. Então, ou seja, segundo a lógica deles, essa droga era boa, tinha que continuar fazendo aborto, porque eles identificaram que essa droga era boa para o câncer porque eles estavam fazendo aborto com ela. É brincadeira, né? Mas aqui é absurdo. Quem fala que isso é teoria da conspiração, isso aqui é a utilização dos satélites americanos de transmissão para disseminar informações sobre a saúde e planejamento familiar nos países subdesenvolvidos mais importantes. Um fator importante no uso eficaz das técnicas anticonceptivas existentes tem sido o problema da educação. Em particular, esse problema é gravíssimo nas regiões rurais dos países menos desenvolvidos. Há necessidade de desenvolver sistemas de comunicações econômicos dirigidos às regiões rurais, sistemas que, juntamente com diretas campanhas governamentais locais, prestam abrangentes informações sobre a saúde e principalmente orientações sobre o planejamento familiar. Não sou eu, está no documento. Agora a gente percebe o tamanho da burrice que tem dentro das escolas e como os professores conseguem trabalhar abertamente com isso daí. Sim. Isso veio de fora, irmãos, isso é atentado contra a soberania nacional. Os caras utilizaram a tecnologia para destruir o nosso país. Esse termo aqui está bem no livro do Alexandre Costa, está bem dessa forma, isso aqui eu só copiei, tá? Vocês podem ler lá. Essa aqui, o George Wells, quando a gente for fazer uma formação sobre a origem das fundações internacionais, ele é um dos promotores dessa nova ordem mundial, tá? Mas ele mesmo está falando das próprias palavras, ó. Por trás dos governos míopes que dividem e descontrolam os negócios humanos, existe e cresce uma verdadeira força em favor da unidade do mundo e da ordem mundial. Aqui o David Rockefeller. A atual janela para a oportunidade para que talvez uma ordem mundial interdependente verdadeiramente pacífica se construa não estará aberta durante muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo que necessitamos, isso aqui está no livro dele, tá? Na biografia dele. Tudo que necessitamos é uma grande crise e as nações não apenas aceitarão a nova ordem mundial, mas pedirão por ela. A única incógnita no nosso tempo não é se o governo mundial será alcançado ou não, senão se ele será alcançado pacificamente ou com violência. Queira ou não, teremos um governo mundial. Membros do Council for Relations aqui, que é o David Rockefeller e o George Wells. Depois, a estrutura que deve desaparecer é a nação. Quem falou isso? Um só de Shields, né? Acabar com o conceito de soberania nacional para que tenha um governo único. Um sistema bancário mundial foi tramado aqui. Um superestado controlado por banqueiros internacionais atuando em conjunto para escravizar o mundo para o seu próprio prazer. O FID, lá, o Federal Reserve, já que tinha falado, né, o Banco Central Americano mais ou menos, usurpou o governo. Tá? Isso aqui foi logo depois que o FID foi promulgado. Aqui o chefe da família Rothschild. Deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não me importarei com quem redige as leis. Eles estão falando isso, não somos nós. Tá? A única maneira de controlar um conflito é controlar os dois lados do conflito, o mesmo cara falando. Ou seja, é a que ele está se referindo quando ele financiou as guerras napoleônicas. Ele financiou tanto a frente do próprio Napoleão como aquela resistência. Ele financiou os dois lados. Né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui não. Mas isso aqui é a dialética hegeliana, também que a gente vai falar sobre isso. Mas vocês veem a mentalidade desse povo, né? Desde quanto tempo? Sim, muitas pessoas morrerão quando a nova ordem mundial for estabelecida, mas será um mundo bem melhor para aqueles que sobreviverem. O Henry Kissinger, aquele mesmo cara que escreveu o relatório Kissinger. Aqui, ó, tá na biografia, esse aqui vai acabar, pessoal. Do David Rockefeller. Ele diz assim, ó, somos gratos ao The Washington Post, ao The New York Times, a Time Magazine e a outras publicações cujos diretores estiveram presentes nas nossas reuniões em respeito
desrespeitaram as suas promessas de discrição durante quase 40 anos. Esse aqui é o cara, o da Rockefeller, aquele que investiu tudo aquelas porcarias, né? Ter-nos-ia sido impossível desenvolver o nosso plano para o mundo se tivéssemos estado sujeitos aos holofotes da atenção pública durante esses anos. Mas o processo está agora muito mais sofisticado e preparado para avançar rumo a um governo mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e banqueiros mundiais é certamente preferível à autodeterminação nacional praticada no último século. Ele está falando. O cara que lançou essas coisas. O conceito de soberania nacional tem sido imutável como um princípio sagrado das relações internacionais. É um princípio que será lentamente, praticamente, muito grave. Esse aqui é o último. De verdade. Alguns chegam a acreditar que fazemos parte. Aqui ele assume o que ele fazia. Ele morreu, tá, pessoal? Com 90 e poucos anos, quase 100 anos. Alguns chegam, mas tem os filhos deles que continuam o trabalho. Alguns chegam a acreditar que fazemos parte de uma conspiração secreta que trabalha contra os melhores interesses dos Estados Unidos, caracterizando a minha família e a mim como internacionalistas e de conspirar com outros em todo o mundo para formar uma estrutura econômica e uma política global mais integrada no mundo. Se preferir assim. Se essa é a acusação, eu sou culpado no orgulho disso. Ele assumiu o que ele fazia. Obrigado. É isso.